A maioria dos traders acha que uma boa negociação é reagir rápido, clicar em comprar ou vender no momento em que um indicador acende, mas a consistência real vem da estrutura, paciência e saber exatamente por que você está entrando em uma negociação, e neste vídeo quero mostrar um indicador que ajuda você a fazer exatamente isso, combinando uma detecção clara de tendência com entradas de rompimento muito lógicas, para que você não fique adivinhando ou perseguindo movimentos, e uma vez que você entenda como isso funciona, começará a ver o mercado de maneira muito diferente. Vou usar um indicador chamado Jurik M a Trends e Breakouts do Big Beluga. Então, estou no TradingView agora. Então, se quiser acompanhar, basta clicar primeiro em indicadores e pesquisar por Jurik M a Trends Breakouts e adicioná-lo ao seu gráfico. E assim que fizer isso, você o verá plotado diretamente no preço. Agora, este indicador tem duas partes muito importantes, e entender ambas é fundamental se você quiser usá-lo corretamente, em vez de apenas pegar sinais aleatoriamente. A primeira parte é a própria média móvel Jurik, que é esta linha suave que percorre o preço, mudando de cor entre verde e azul. A média móvel Jurik foi projetada para ter muito pouco atraso e ainda ser extremamente suave, o que significa que reage mais rápido do que a maioria das médias móveis tradicionais, mas sem os ruídos de whipsaw que geralmente acompanham indicadores rápidos. Quando o preço está acima desta linha e a linha está verde, isso nos diz que o mercado tem uma estrutura de alta e devemos pensar apenas em oportunidades de compra, não em negociações de venda. Quando o preço está abaixo desta linha e a linha fica azul, isso nos diz que o mercado tem uma estrutura de baixa e devemos pensar apenas em oportunidades de venda. Isso por si só já elimina muitas negociações ruins, porque força você a negociar na direção dominante, em vez de lutar contra ela. Você também notará algo importante sobre o momentum apenas observando como o preço se comporta em torno da linha. Quando o preço se afasta da Jurik MA, o momentum é forte, e quando o preço começa a se comprimir de volta em direção à linha, o momentum está desacelerando, o que geralmente significa que uma retração está se formando ou a tendência está prestes a mudar. A segunda parte do indicador é onde as coisas ficam realmente interessantes, e essa é a lógica de rompimento. Essas setas que você vê no gráfico não são sinais aleatórios e não são mágicas. Elas são baseadas em regras muito básicas de estrutura de mercado que traders profissionais usam há décadas. Os mercados ou estão em tendência ou não, e quando estão, eles se movem de uma maneira muito específica. Em uma tendência de alta, o preço faz tops mais altos e fundos mais altos, e em uma tendência de baixa, o preço faz tops mais baixos e fundos mais baixos. Dentro dessas tendências, o preço constantemente recua, faz uma pausa e depois continua, e esses pontos de continuação geralmente acontecem quando o preço rompe um nível de swing importante na direção da tendência. É exatamente isso que este indicador detecta automaticamente para você. Vamos percorrer isso passo a passo usando exemplos reais, porque essa é a única maneira de realmente fazer sentido. Primeiro exemplo de compra. Você pode ver claramente que o preço está acima da Jurik MA e a linha está verde. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Então já sabemos que estamos em uma tendência de alta e a venda está fora de questão. O preço então recua em direção à linha verde, o que nos diz que o momentum está esfriando, mas a estrutura ainda é de alta. Antes desse recuo, o preço formou um swing high claro, e esse swing high se torna um nível de resistência chave dentro da tendência. O indicador rastreia automaticamente essa estrutura para você, e assim que o preço volta e fecha acima daquele swing high anterior, você verá uma seta de rompimento verde aparecer. Essa seta não está dizendo para você comprar cegamente, está dizendo que a estrutura de alta acabou de ser confirmada novamente. É aqui que entramos na negociação de compra no fechamento do candle. O stop loss vai abaixo da mínima do recuo, ou logo abaixo da Jurik. Se estiver perto o suficiente, porque se o preço romper novamente abaixo da linha, a ideia da negociação é inválida. O alvo é mantido simples, em torno de 1,5 vezes o risco, porque estamos negociando continuação, não tentando prever o topo. Neste exemplo, o preço continua subindo de forma limpa, respeitando a tendência,
e isso é exatamente como uma negociação de continuação de livro didático se parece. Agora, vejamos um segundo exemplo de compra. Novamente, o preço está acima da Zurich MA, a linha está verde, então a viés permanece de alta. O preço recua novamente, desta vez um pouco mais fundo, o que assusta muitos traders, mas a linha nunca fica azul e o preço nunca fecha abaixo dela, então a tendência ainda é válida. Novos swing highs foram formados antes do recuo, e assim que o preço volta e fecha acima desse nível, o indicador imprime outra seta de rompimento. A entrada é novamente no fechamento do candle, stop abaixo da estrutura de recuo, alvo pelo menos 1,5R. O importante aqui é que não compramos durante o recuo e não perseguimos o movimento de impulso inicial, esperamos a confirmação de que os compradores estavam de volta no controle. O preço então sobe novamente, validando a estrutura. Agora vamos inverter a lógica e passar por exemplos de venda. Primeiro exemplo de venda. Então, podemos ver que o preço está claramente abaixo da Zurich ME e a linha ficou azul, o que imediatamente nos diz que o mercado está em baixa e não devemos procurar compras. O preço então recua em direção à linha azul, mostrando alívio temporário na pressão de venda. Antes desse recuo, o preço criou swing lows claros e o indicador os indicou, que agora atuam como suporte. Assim que o preço se vira e fecha abaixo daquele swing low, o indicador imprime uma seta de rompimento de venda. Esta é a nossa confirmação de que os vendedores estão de volta no controle. Entramos na negociação de venda no fechamento do candle, colocamos o stop loss acima da máxima do recuo ou acima da Zurich MA e visamos cerca de 1,5 de relação risco/recompensa. O preço então continua mais baixo, respeitando a tendência, e a negociação se desenrola de forma limpa. Aqui temos outro segundo exemplo de venda. O preço ainda está abaixo da Zurich MA, a linha permanece azul, então a viés de baixa está intacta. O preço recua novamente, desta vez um pouco mais forte, mas ainda não consegue fechar acima da linha. Um novo swing low se forma antes do recuo, e assim que o preço rompe e fecha abaixo desse nível, recebemos outro sinal de rompimento de venda. A entrada, stop e alvo são gerenciados exatamente da mesma maneira. Esse tipo de negociação funcionará na maioria das vezes porque estamos negociando continuação, não tentando pegar reversões. O poder desta abordagem não está em prever o que acontecerá a seguir, mas em reagir apenas quando o mercado prova que a continuação é provável. Você sempre negocia na direção da tendência, sempre entra após a confirmação e sempre define seu risco antes mesmo de a negociação começar. Claro, isso não significa que todas as negociações vencerão. Haverá negociações perdedoras, haverá rompimentos que falham e haverá períodos em que o mercado está instável e a Zurich MA continua mudando de cor. Durante esses períodos, a melhor negociação é não negociar, e isso é algo que a maioria dos traders tem dificuldade em aceitar. É por isso que o gerenciamento de risco é inegociável. Se você tiver dúvidas sobre como aplicar isso em diferentes mercados ou prazos, deixe-as nos comentários, e se esta análise ajudou você a ver a estrutura mais claramente, certifique-se de curtir o vídeo e se inscrever. Obrigado por assistir até ao final e nos vemos no próximo.